A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! Sobre autoestima, sobre saúde. E tenho 2 convidados nessa manhã de sábado por aqui. Quero agora já abrir os trabalhos e dar o meu bom dia para Stephanie Killing. Ela é esteta cosmetóloga, trabalha em Novo Hamburgo, nesta área, e faz um trabalho incrível pela autoestima e recuperação dessa autoestima de muitas pessoas. A gente vai falar sobre isso e a relação com saúde que tem esse assunto. A Stephanie está comigo. A gente já começa então falando sobre isso que a Stephanie anunciou. Hoje, Stephanie trabalha na área de estética, mas a gente sabe que a estética não é necessariamente futilidade. Muitas vezes a gente associa esses 2 assuntos, esses 2 temas, erroneamente. E hoje tu faz um trabalho muito legal, vários trabalhos legais, mas um deles é ajudar a recuperar a autoestima de pessoas que passaram por algo que a gente chama de alopecia universal. O que é isso e onde que entra a estética nesse sentido? Conta para nós. Isso. Hoje nós trabalhamos na área estética através da ciência e saúde, né? Na parte de alopecias, nós temos um trabalho com as diversas alopecias em tratamentos, que são para explicar um pouquinho para vocês, a alopecia, ela é a queda dos cabelos, né, e dos pelos. Normalmente as alopecias são somente focadas na área de cabelos, porém nós temos essa alopecia que se chama alopecia universal, que cai totalmente todos os pelos do corpo, sendo cabelos, sobrancelhas, cílios e os pelos das demais regiões. Hoje nós estamos com trabalhos na clínica através do Traços de Amor, onde a gente realiza procedimentos estéticos, sendo de micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação de olhos, para estar reembelezando essa paciente que passou por isso. Nós vamos conversar hoje com o psicólogo aqui, que vai também falar sobre como desencadeia, né, essa relação da alopecia universal, que normalmente tem muito, sim, a ver com os traumas, sejam traumas psicológicos e traumas físicos posteriormente psicológicos, né? As alopecias, de modo geral, 80% delas, sejam a alopecia universal ou as outras alopecias que têm foco nos cabelos, ocorrem normalmente por traumas. Pacientes que tiveram perda de entes queridos, separações, muitas vezes tiveram traumas de violência sexual. O impacto que pode gerar na vida da pessoa, né? Tu sabe que essa semana eu estava me preparando para a nossa entrevista de hoje aqui, e uma amiga comentou, a minha mãe passou por isso, ela disse, né? Ela disse que a mãe dela passou por um momento complicado na vida, teve uma separação amorosa, teve uma perda financeira em função dessa separação, um conflito nesse sentido. Ela tomou um calote de alguém, como a gente fala no popular, né? E que isso tudo acabou impactando psicologicamente, e aí o Nicolas vai poder nos explicar melhor nesse sentido, e o impacto foi físico também. Ela perdeu um lado dos pelos do corpo, um lado da sobrancelha, um lado dos cílios, o cabelo começou a ter perdas significativas, e não é aquela perda normal que a gente tem, que todo mundo passa, né, que cai ali, que troca dependendo do clima, né, do passar do ano, todo mundo tem aquela troquinha, mas é uma perda significativa. Então, imagina você esse impacto, e a gente não está falando só de autoestima de mulheres, né, que tem essa relação mais estereotipada que a gente pensa, mas para qualquer pessoa que passe por uma situação dessas. E aí, então, hoje tu trabalha nesse projeto Traços de Amor, o nome já é lindo, né? Que tem várias frentes desse projeto, mas uma delas é fazer essa recuperação de autoestima por meio da micropigmentação. Então, a pessoa que perdeu os pelos da sobrancelha, por exemplo, vocês vão traçar ali de novo essa sobrancelha, vão fazer a maquiagem definitiva para cumprir um pouco a função cílios, desse cílio. E o que o Traços de Amor tem realizado até agora, Stephanie? Como é que tem sido esse trabalho na prática? Nós trabalhamos no Traços de Amor, na Clínica Intense, comigo, Stephanie, a profissional Francine Bauer também.
nós temos, né, mais pessoas por trás disso. E hoje nós temos à frente da parte de reconstituir através de uma técnica super natural para que essa sobrancelha também não fique uma coisa parecendo que é feita, vamos dizer assim, né? Não ficar artificial a ponto da pessoa se sentir mal também com essa Isso, temos todos esse cuidado, né? Inclusive, normalmente, os pacientes que têm alopecia universal utilizam peruca, né? E aí a gente faz um trabalho para que tenha a tonalidade desse pigmento também seja com uma combinação com esse cabelo, né? Com os olhos e com o tom de pele dessa pessoa, né? Nós também fazemos a parte de cílios bem natural com essa maquiagem definitiva, né, que a gente chama que é o delineador, né, mas é um delineador que vai estar constantemente ali. Infelizmente, as pessoas têm que, inclusive, cuidar, porque os cílios, eles são protetivos para nossos olhos, né, então, normalmente, as pessoas também precisam ter todo um acompanhamento oftalmológico junto, né. E aí a gente faz essas duas frentes, principalmente para alopecia universal, e algumas outras frentes em queimados e pessoas com câncer de mama também. A gente está na linha com o Nicolas Ruschel-Petri, que é psicólogo e perito judicial na Vara da Família e da região metropolitana. Estamos tentando aí o contato com ele. A gente consegue o contato e ele cai, enfim. E ele vai nos explicar também um pouco da importância desse acompanhamento psicológico, a importância da gente fazer terapia também. Muitas vezes temos aí vários estereótipos e vários preconceitos, inclusive. É claro que numa situação de um trauma mais pontual, a gente valida a terapia, mas parece que fazer terapia no dia a dia ainda muita gente tem resistência. Mas para que não se chegue em um ponto mais crítico, em uma situação mais complicada, o acompanhamento psicológico, psicoterapêutico é muito fundamental. Estamos tentando contato com o Nicolas, que vai falar com a gente em seguida. Stephanie, a gente tem... Agora sim, Nicolas, bom dia, bem-vindo ao Bom Exemplo. Bom dia. Satisfação em te receber aqui. Estamos com a Stephanie Killing no estúdio, que é esteta cosmetóloga. Nos fez uma introdução sobre o trabalho que é feito para recuperar a autoestima nas pessoas que passam por alopecia universal. Nicolas, eu quero saber de ti como que pode acontecer essa relação psicológica com uma queda brusca de cabelos e pelos do corpo e a importância do acompanhamento psicológico nesse sentido. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, Marina, e parabéns, Stephanie, pelo trabalho. Na verdade, o nosso corpo, né, ele é muito esperto, assim, né, e é plural. Então, diferentes reações orgânicas podem se ter a partir de situações traumáticas, por exemplo, né? Então, algumas pessoas vão ter queda de cabelo, outras vão ter sintomas como síndrome do pânico e etc., né? Isso é muito variável. Então, a gente não tem exatamente como predispor o que vai acontecer, mas uma situação estressante, sim, vai ter uma descarga no corpo. E a gente, nesses casos, entende, digamos assim, claramente a necessidade de um acompanhamento psicológico, né, Nicolas? Mas ainda existe muita resistência e vários estereótipos, preconceitos em relação a fazer terapia. Qual que é a importância da gente fazer esse acompanhamento constante, não necessariamente em um caso extremo como esse, o caso de um trauma, como a Stephanie falou, tem pacientes que passaram por trauma de violência sexual e aí foram acometidos por uma alopecia universal, mas a importância da terapia constantemente na nossa vida, não só em casos de traumas. Eu sempre brinco assim, né? Todo mundo que tem um cérebro, tem emoções e tem sentimentos, né? Poderia fazer psicoterapia. Assim como todo mundo tem um carro, leva o carro no mecânico de quando em quando. Né? Eu acho que tem uma questão assim de autocuidado. Obviamente que tem esse estereótipo, né? Como tu bem comentaste. Penso que isso já vem se modificando há bastante tempo. Assim, a gente está numa caminhada para isso há muito tempo, né? E tem uma tendência, né? Por exemplo, estava falando assim, situações traumáticas, assim, extremas. Às vezes nem tão extremas também tem essa tendência de a pessoa achar que, bom, eu vou simplesmente fazer de conta que isso não aconteceu e isso vai sumir. Sabe que nem
A criança pequena também coloca a mão na frente da cara e acha que desapareceu, a mesma coisa, Sim, né? a gente joga para baixo do tapete, não estou enxergando o conflito, ele não existe mais, né? Como se fosse assim. Porque é difícil mesmo, né? Vamos dizer assim, é difícil de rever isso, né? É como se fosse uma ferida, vamos usar uma analogia, uma ferida, né? Tu não quer mexer na ferida, só que algumas feridas que são mais profundas, tu vai ter que, de alguma forma, ter alguma intervenção, né? Então, semana passada eu cortei meu dedo, eu botei um band-aid, ele vai cicatrizar sozinho, tá tudo certo, né? Eu não preciso me preocupar. Agora, tem cortes que são mais profundos que a gente vai ter que ter uma intervenção. Vai ter né? que dar ponto, Isso vai ter pode... que fazer um remedinho ali em cima, vai ter que dar uma atenção diferente. E às vezes esse processo é doloroso, né? Exato, limpar os curativos de tanto em quanto, né? Talvez depois, para lidar com aquela marca que ficou, fazer uma tatuagem em cima, ou algum outro tipo de intervenção, né? Como o trabalho aí da esteticista também, de fazer uma transformação a partir disso depois, né? Ter esse cuidado. Então a gente está falando de algo que é muito mais complexo do que jogar para debaixo do tapete, né? E a psicoterapia é uma das ferramentas aí. Às vezes a medicação é necessária, mas ela não pode ser exclusiva. O que quer dizer isso? Só a medicação não resolve, tá? Por exemplo, assim, vamos uma outra analogia. A gente vai no dentista, a dentista coloca uma anestesia no nosso dente para poder trabalhar, né? Quando a gente sai de lá, a gente sai com a boca meio dormente. Se eu me bater ali, levar um soco, não vai doer, mas não quer dizer que não machucou, né? Então, a medicação faz exatamente isso. Ela anestesia naquele momento, né? Mas ela não resolve o problema. Ela nos tira a capacidade de sentir aquilo naquele momento. Mas quando voltar, volta, e às vezes volta pior, porque às vezes a pessoa também já está associada a outros comportamentos disruptivos junto, né? Então começa, sei lá, a beber, usar álcool e drogas, se colocar em risco. Tô chutando aqui, né? E aí, quando passa o efeito da medicação, ela começa a perder o seu efeito, porque, bom, o nosso corpo vai se adaptando, né? A tendência é o sintoma vir ainda mais forte. Por isso a necessidade, a importância da gente olhar para essas situações, olhar para o que está acontecendo, acomodar esses sentimentos, esses conflitos, racionalizar isso e fazer realmente um trabalho contínuo, um trabalho de autoconhecimento e que vai ter esses resultados mais a longo prazo. O que a gente comenta aqui nessa manhã de sábado também, Nicolas, é a importância desse processo, esse trabalho, como tu disseste, da Stephanie, que é a esteta cosmetóloga, em recuperar essa autoestima, fazer esse trabalho de formiguinha para que, na aparência, possa se colher esse resultado de autoestima que também vai ajudar na recuperação desse trauma, dessa situação. Se tu me permite, assim, claro, a questão da autoestima, da estética, ela é muito importante, né? Mas eu só queria fazer um paralelo de que, na verdade, ao meu ver, tá? O grande trabalho aí nem tá tanto na estética, mas no cuidado com essas pessoas, né? Porque a pessoa que passa por esse tipo de situação, tu vê que situações extremas, né? A tendência é o corpo se autodestruir, vamos dizer assim, em algum ponto. Então, tem pessoas que começam a se cortar, outras perdem cabelo e etc, né? E o cuidado das outras pessoas é o fundamental. Então, é todo esse cuidado que tem de pensar nessas pessoas, de fazer o trabalho, né? Que psicologicamente tem muito resultado. Aí, claro, a estética, a autoestima, sim, concordo. Mas só queria trazer esse outro paralelo, né? Que às vezes a gente nem se dá conta. Que é todo esse cuidado que a pessoa recebe. Todo esse apoio, todo esse carinho, né? Esse contato com outro humano que vem e o acolhe. Como é que vocês têm visto isso na prática, Stephanie? O que ele está dizendo é muito importante. Às vezes não vai ser as sobrancelhas, né? Vai ser esses momentos que ela está indo conviver com outros humanos, está tendo recebida com amor e respeito, porque infelizmente a gente tem até um caso lá que aconteceu conosco lá na clínica, de uma pessoa que acabou sendo bem marginalizada por ter uma alopecia universal, que é uma coisa muito rara, assim, a universal, né, que é em todo o corpo, é um pouco mais rara do que as outras que são mais pontuais. E aí essas pessoas às vezes são marginalizadas por pessoas que não detêm de um conhecimento ou
literalmente sofrem um preconceito até meio agressivo. Precisam viver escondidas, não conseguem se relacionar na sociedade. Lá a gente teve um caso assim, que ela foi realmente marginalizada pelos vizinhos, porque ela, como se ela tivesse uma coisa contagiosa pela falta de entendimento do que estava ocorrendo com aquela paciente. Então ela ir para um ambiente onde ela vai ser cuidada, como ele comentaste, é muito importante. Elas se sentem mais acolhidas, mais respeitadas. São enxergadas ali como uma pessoa, uma protagonista, né? Isso é muito importante. Isso é validar a existência dessa pessoa. E a gente cria uma rotina nessa pessoa dela começar a olhar para si de uma forma mais bela, né? Com mais carinho e autocuidado. Isso gera todo um fluxo, né? Que vai ocorrendo. E lá na clínica nós temos, né? O cuidado também de sempre fazer uma observação que a paciente tem que sim estar passando por um psicólogo, porque se ela não estiver passando por psicólogo e realizar os procedimentos, não tem como isso funcionar. Então a gente faz esse amparo. Pacientes que não têm condições, né, não estão passando por um psicólogo de forma de condições financeiras, a gente encaminha para as universidades que têm a parte de terapia, né, nos estágios. Tem essa parceria. Com certeza, porque aí senão fica no que o Nicolas falou, que é colocar um band-aidzinho em cima, né, de uma ferida, ou mesmo fazer uma ajuda paliativa, digamos assim, sem realmente fazer esse envolvimento. A gente traz elas nesse fluxo, né, de melhorar, mas a gente precisa de uma pessoa especializada na área de psico, né, porque é que nem ele disse, não adianta a gente só fazer o fluxo de autocuidado e às vezes esse não vai ser suficiente para essa pessoa sair daquele ponto, né? Ela precisa mesmo dessa ajuda profissional através dos psicólogos, enfim. E nós sempre fazemos esse caminhamento, essa ligação entre uma coisa e outra. Isso é extremamente importante, realmente, como ele disse. Stephanie, e a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu tô com o Nicolas na linha ainda? Tá firme, né? A gente teve um barulhinho aí, mas tá firme o Nicolas na linha. Quero perguntar para vocês, antes da gente encerrar... Alô? Oi, tá aí o Nicolas, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Antes da gente encerrar, quero saber de vocês os impactos nesse sentido, porque é difícil a gente dizer o que não se transformou nesse último ano de pandemia, né? O trabalho que tu faz lá na clínica, Stephanie, ele é gratuito para essas pessoas, certo? Sim, e também o Traços de Amor faz um trabalho para pessoas que estão se recuperando de câncer de mama, de reconstrução, auréolas mamárias, isso, né? As pessoas que tiveram a perda de parte do seio, né? E por isso tiveram a perda da areola. E aí, depois que essa pessoa, né, está sem câncer, né? A gente faz essa reconstituição, né? Através da profissional Francine Bauer, que está trabalhando muito fortemente na parte das areolas, para dar essa up, né, naquela mulher. Às vezes elas põem silicone também, né? E aí depois a gente faz a parte... mama, exato. Isso, exato. Então é tudo. Como elas acabam vindo muito para a parte de estética, vamos dizer, mais vezes num mês, por exemplo, do que vão em médicos, a gente tenta fazer essa parte multidisciplinar de estar encaminhando para os psicólogos, né, para a parte realmente... do profissional capacitado para estar ajudando elas na parte mental, que é extremamente importante. Exatamente. Nesses casos. E a gente está passando aí por um processo que transformou muito do nosso relacionamento, do nosso jeito de viver, de olhar para o mundo. Nicolas, quero saber de ti, quais são, se pudesse assim, quase fazer essa adivinhação, o que tu acha que vem pela frente, indicações e caminhos para a gente cuidar da gente nesse momento que a gente está vivendo agora, antes da gente encerrar? O que tu acha assim, que são os nossos próximos caminhos e o que tu gostaria que a gente fizesse nesse aspecto? Assim? Bom, a gente já tem pesquisas que comprovam que os principais sintomas, né, que tiveram um aumento de prevalência durante o período da pandemia foi de depressão e ansiedade. Mudou, como tu disse, a nossa visão do mundo, a visão dos outros e a nossa visão de nós mesmos, né? Tanto é que o aumento da procura de acompanhamento psicológico, psiquiátrico também aumentou drasticamente, assim, né? Então, tem gente falando que esse próximo século vai ser o século da saúde mental,
né? Acho que seria uma evolução, seria muito bacana se acontecesse, né? Vamos ver. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Acho que esse é o lado bom, né? Nos atentar para essa possibilidade. Sempre que houver essas grandes tragédias humanas, várias coisas melhoraram e foram desenvolvidas. Então, acho que talvez o ser humano vai se atentar mais para a questão da saúde mental, menos do bem material, né? Que já é um caminho que vem ocorrendo em termos de sociedade, mas penso que a pandemia vai acelerar, então já está acelerando esse processo. Vamos esperar, né? Agora, uma coisa que não é tão legal assim, que eu acho que a gente vai ter que estar atentado, são para as crianças pequenas. Crianças que nasceram pouco antes da pandemia, no meio da pandemia, né, que ficaram sem interação com outras pessoas além de seus pais e seus familiares diretos e cuidadores diretos, né? Eu mesmo a minha filha está nascendo mês que vem, né? Martina, então a gente bem-vinda, daqui a pouquinho está chegando. Então, de cuidar muito, a gente vai ter que rever algumas questões do desenvolvimento dessas crianças. O DSM, que é o nosso catálogo de doenças internacional, vamos dizer assim, psicológicas, né, também vai ser revisto, né, alguns critérios provavelmente vão ser revistos aí para os diagnósticos, etc., porque realmente a pandemia mudou muita coisa, né? Mas a questão do desenvolvimento da criança, do adolescente também, mas principalmente da criança pequena, vamos dizer aí até os 5 anos agora, né? A gente vai ter que rever, talvez vai ter que ter algumas estimulações, enfim, principalmente aquelas que ficaram muito tempo nas redes sociais, nos eletrônicos, né? Sabe, isso aí realmente... Quando tu fala nisso, Nicolas, me parece muito assim uma situação paradoxal. A gente sempre fazia aquele movimento, né? Sai da frente da TV, não fica nesse celular, vai brincar na rua, né? Sair do eletrônico. E, de repente, de uma hora para outra, toda a vida social, interação e essa manutenção dos estudos e da vida social das crianças foi jogado para as telas, né? Então, tudo aquilo que a gente dizia que elas não fizessem, elas passaram a ter que fazer, digamos assim. Então, é uma mudança bastante drástica nesse sentido. Exato, e deixa marcas, né? Por exemplo, uma criança de até 2 anos, o ideal é que nem tenha contato com telas, né? Porque cria, inclusive, situações neurológicas, né? Mas uma criança de 5 que passa o dia inteiro vendo YouTube no celular também. Então, algumas questões aí, por exemplo, como é que vai ser essa criança na sala de aula depois, né? Para conseguir se atentar a uma professora com mais colegas, etc. Então, vai ter todo um trabalho que vai ter que ser feito dentro da psicologia, da pedagogia, de diferentes áreas da saúde, né? Para poder retomar a construção de conhecimento dessas crianças, de interação social, talvez, né? Então, bom, a gente tem aí a alta dos diagnósticos de autismo nos últimos 5, 10 anos, né? Então, bom, tem uma série de coisas que a gente vai ter que se atentar nessa próxima geração que vem, então, esses pós-pandêmicos, né? Que a gente possa olhar com atenção e possa se olhar com atenção também, passando pelos processos de autocuidado, de fazer terapia, de se acompanhar, porque isso é para a gente melhorar. Nicolas, vou me despedir de ti, o microfone do Bom Exemplo está sempre aberto, estás convidado desde agora para voltar aqui no nosso programa. Quero dar a palavra final para a Stephanie, parabenizando por esse projeto tão bonito, que eu admiro demais, um projeto que ajuda tanta gente e que faz realmente a diferença. Deixa o convite, então, Stephanie, o que vocês fazem, para quem e como entrar em contato. Sim, muito obrigada, agradeço muito, muito por ter vindo para a gente conversar um pouquinho sobre algo tão importante. Para entrar em contato, é @IntenseNH, tá? Pelo Instagram e também no Facebook. Isso, Intense Estética NH, tá? Vocês podem também entrar nos arrobas das meninas, né? @sk.esteta e esteticista Francine Bauer também. Que são as profissionais envolvidas nesse projeto. Isso, nós temos também o Dr. Rogério, algumas pessoas envolvidas nesse projeto, mas podem sim entrar pelo Instagram lá. Vocês podem também estar nos ligando, né? Entrando em contato no WhatsApp. Vou passar um número para vocês também. E quem que pode entrar em contato? Quem que pode procurar esse serviço gratuito do projeto Traços de Amor? Sim,
todas as pessoas, independente da relação financeira, que tenham passado por processos de câncer de mama, podem estar entrando em contato conosco. E as pessoas que passaram por processos de alopecia universal, que precisem estar nesse acompanhamento da parte psicológica e da parte de estar organizando. Não tem as sobrancelhas, está com falhas nos cílios, né? As mulheres, tanto do câncer quanto das alopecias universais, tá? Podem estar entrando em contato com a gente. Vou estar passando para vocês o nosso contato também. Nesse telefone, então, você que está passando por um processo de recuperação, de algum trauma que tenha vivido esse processo de alopecia, seja ela universal, parcial, enfim, e também pessoas, mulheres que estão se recuperando do câncer de mama e que buscam a reconstrução da auréola mamária. Isso. Porque a gente sabe que muitas vezes é feita a reconstrução da mama em si, com a prótese de silicone, mas esse trabalho é muito manual, muito atencioso de reconstrução, onde é tatuada a auréola mamária de volta nessa paciente, ele é fundamental. De forma realista, especial. 3D, inclusive, tá? Elas vão se olhar e parecer realmente que é. Mesmo que elas tenham perdido só de uma mama, não sei dos processos das duas mamas, tá? Fica igualzinha à auréola que ela tem. Natural, exato. Fica bem legal. Então, todo o pessoal... E a gente tem um link no Traços de Amor, porque a gente resolveu entrar em várias frentes, que é para os queimados, tá? Então, a pessoa, legal. 6 meses após, né, ela pode entrar em contato com a gente, porque a pele fica com... a gente trata a pele, né? Estética e saúde tratam pele. A pele, né, vai ficar com problemas ali, não vai estar tão elástica, enfim, e aí a gente consegue melhorar essa qualidade para a pessoa, tanto da cor do queimado, quanto da movimento e tudo mais. Isso ocorre também nas cicatrizes de quem teve o processo do câncer de mama, tá? Muitas vezes aquela cicatriz não ficou boa. Então, a gente entra em contato com a gente sempre avalia a paciente, conversa, vai acolher vocês com maior amor, tá? Para verificar tudo que precisa ser feito. Se a gente tiver que primeiro organizar essa parte de cicatriz, para depois fazer a areola, enfim, a gente vai acompanhar o paciente juntamente com os outros profissionais, né, que estarão acompanhando essa paciente, para chegar nos melhores resultados para essa paciente se sentir totalmente plena novamente, tá? Stephanie, quero te agradecer a presença aqui. Diz o telefone, então, para quem está nos ouvindo, para que possa entrar em contato. 51983433355 na Intensa Estética. Muito, muito obrigada pelo convite.